Alô galerinha, Clécio Clênio na área com mais um vídeo para o nosso canal O Mundo das Coleções. E hoje estarei aqui, né, pela primeira vez no canal, mostrando uma coleção de mangás, né, coleção de Yu Yu Hakusho. O mangá trata-se de uma revista em quadrinhos japonesa, cuja a forma de leitura é diferente, sendo que no sentido oriental a gente lê da esquerda para a direita, né? Enquanto que aqui você vai ler da direita para a esquerda. Então, essa parte que seria a parte da frente da revista, na verdade, é a parte de trás. Então, a gente começa a ler pela parte de trás da revista, né? O mangá, ele vai ter origem, eu acho que por volta do século XVII ainda, né? Muitos monges iam notificar, fazer aquelas notificações para a população e penduravam os memorandos nas portas dos mosteiros, monastérios, templos budistas, entre tantas outras coisas. E uma prática que ficou comum no Japão era justamente de colocar desenhos de pessoas como que elas estivessem falando esse desenho, né? Falando lá, colocava o balãozinho na frente, tudo tal, e o diálogo, né? Meio semelhante ao que a gente vê hoje em dia nas revistas. E assim surge o mangá, né? O mangá moderno, como conhecemos, ele vai ter início lá por volta dos anos 50, sendo que um dos grandes responsáveis, que é praticamente considerado o criador do mangá moderno, é o grande mestre mangaka Isamu Tezuka, né? Criador de várias grandes obras, como Speed Racer e Astro Boy, que é a sua maior obra, né? Que acho que já teve uns três ou quatro remakes, né? Então, no Japão, eles costumam publicar o mangá, que é essa versão de mangá, que eles chamam de tankobon, né? O tankobon é o que seria aqui no nosso Brasil equivalente ao formato pocket, né? O formato de bolso. Tem esse mesmo tamanho, né? E geralmente um número considerável de páginas, assim equivalente a um livro normal aqui do Brasil, né? Quando o mangá veio para o Brasil, ele começou a sair aquele que se chamava de meio tanco, que era uma versão do mangá, não sei se vocês dão para ver aí, que tinha metade do mangá original, né? Já que o mangá geralmente vem com algo em torno de 10 capítulos. Esse passava a vir 5 capítulos, né? Então, muito publicado com esse formato até, hoje, até os anos 2000, mais ou menos, quando começou-se a vir mangás com seu formato original, o que perdura até hoje. É claro que no Brasil acabam fazendo uma versão um pouco maior do que realmente seria o mangá original, né? Mas não faz muita diferença não. Bom, e aqui, gente, estou para mostrar a coleção de mangás de Yu Yu Hakusho, né? Yu Yu Hakusho trata-se de um anime que chegou aqui no Brasil como sucessor de Cavaleiros do Zodíaco, na extinta TV Manchete. Mangá esse, produzido pelo grande mangaka Yoshihiro Togashi, né? Que, para quem não conhece, né, não sabe, Yoshihiro Togashi, ele é marido da Naoko Takeuchi, né, que é mangaka também e escritora de um dos maiores mangás do mundo, que é Sailor Moon. Então, bom, ele foi lançado originalmente pela JBC, o Yu Yu Hakusho, e era nesse mangazinho pequeno aqui, né, o meio tanco, só que essa versão reduzida. E foi lançado alguma coisa em torno de seus 30 e poucos, 40 e poucos mangás por aí, não me recordo ao certo a quantidade, né? Sendo que o mangá número 1, hoje em dia ele é uma raridade, se torna um dos 10 mangás mais caros do Brasil, né? E eu tenho um aqui dessa primeira edição, né? Não o volume 1, esse é o 14, né? Eu tenho dois, falar a verdade. E aqui, eu não pretendo colecioná-los, porém guardo um assim só por ter mesmo.
Então, lá por volta de 2015 a 2014, 2015, a JBC lança uma versão de luxo do mangá de Yu Yu Hakusho, né? Então, eu estava passando em frente de uma loja de banca de revistas e vi, então eu acabei comprando e colecionei todos, né? Só que devido à demanda na minha cidade, ela passou muitos anos sem vender mangá aqui, em muitas cidades do Nordeste, até que recentemente voltou a vir para cá, esses mangás. Então, é, na época, quando saía e chegava o mangá, que era na quinta-feira, ligeiro, vendiam todos, né, todos os mangás. Tanto que eu já tinha um acordo com a senhora que vendia e ela deixava reservado para mim. Só que mesmo assim, teve uma vez ou outra que eu acabei perdendo. Eu perdi o mangá número 2 e o 14. Sendo que mais tarde consegui encontrar o volume 2, né, no Mercado Livre. Ele com frete saiu menos do que o valor que custava o mangá na época, que era o preço dele aqui, vamos lá, era R$ 14. Então ele saiu a 10 para mim, então foi muito bom. Aí depois acabei encontrando o 14, e assim completando a coleção. Bom, ele é uma edição de luxo, né? Como sempre, as edições de luxo são feitas num papel melhor, mais bem trabalhado, já que a edição normal era, ó, geralmente um papel jornal, né? Muito utilizado aqui no Brasil. A capa cartão, né? Papel cartão. A edição de luxo já traziam um pouco mais, era um trabalho mais bem feito. Capa de papel cartão, porém, né? Ela trazia aquele cartão, papel cartão branco, em vez daquele cartão mais amarelado, né? O que já mostra a qualidade. E suas folhas, em vez de papel jornal, eram papel offset, né? Então, um trabalho mais bem organizado, as capas bonitinhas, tudo e tal. Aqui temos o mangá número 1, está em perfeito estado de conservação. Eu só li esse mangá acho que uma vez, fica guardado na estante. Nesse, ele traz o Yusuke e a Keiko na capa, né? Muito legal. O mangá número 2 também está em perfeito estado de conservação. Ele traz a Keiko, Yusuke e a Botan, né? Aqui a imagem no momento em que o Yusuke acorda depois de ressuscitar, né? O mangá número 3 já traz o Yusuke Urameshi vestindo uma daquelas roupas tradicionais de samurais, andarilhos, né? Aquelas roupas da época dos nobres da restauração, da era Meiji, essa coisa tudo tal, né? Que eu não vou me adentrar muito aqui na história do Japão, né? Já que não é isso o foco do vídeo. Aqui é um trabalho primoroso da equipe da JBC. E um fato curioso, gente, é que em todos os mangás eles mudaram o nome Yu Yu Hakusho, né? A fonte é a mesma, porém mudaram a cor. No primeiro mangá era um azul, tipo um azul mais claro. Nesse segundo já era um rosa, né? Puxando para vermelho. Nesse terceiro mangá era um verde, certo? Aqui, o número 4 já trazia o nome em laranja, né? E na capa a gente vê o Yusuke Urameshi, o Kuwabara, o Riei e o Kurama, né? Ou seja, a raposa. O número 5, né? O mangá número 5 trazia o Yusuke e o Kuwabara na capa. A fonte ela passa a ser parecida com esse laranja, né? Da amarelo mostarda da capa anterior, porém esse aqui traz um amarelo mais puxado para um amarelo limão, né? Uma coisa assim. O número 5 trazia o Yusuke na capa, a sua fonte de cores, na palheta de cores, era uma palheta meio rosa do nome, e ele fazendo o seu gesto clássico, né? Da execução do
Leigan, né, que era o seu golpe. O mangá número 7, ele já muda um pouco, pois ele não é branco diferente dos outros, né? Ele já é a capa colorida. Aí trazia Riei e Kurama. Sua palheta de cores do nome, do logotipo, já é vermelho, né? No mangá número 8, também em ótimo estado de conservação, já que são novos, ele traz o Yusuke junto com dois monstros e ele usando uma clava, usando tipo uma roupa meio surrada de bárbaro. Sua fonte é um azul puxando para violeta, né? A palheta de cores. No mangá número 9, volta a ser branco, né? Aí encontramos os 4 personagens principais, né? O Riei, o Yusuke, Kuwabara e Kurama, cada um com a sua pose clássica do seu golpe, né? O Yusuke com o Leigan, o Riei usando o seu chicote de rosas, o Riei com a espada e o Kuwabara fazendo sua espada de energia, certo? O mangá número 10 já trazia a fonte, né, a palheta de cores do nome verde, né? E esse ele tinha uma pequena diferença com relação aos outros mangás, já que uma parte da capa, ó, ela trazia o nome Yu Yu Hakusho em cima, enquanto que o outro lado trazia embaixo, né? Já que todos os outros mangás seguiam a mesma capa, era a mesma capa na frente e a mesma capa atrás, sem nenhuma alteração. Aqui, o mangá número 11, né? Ele já trazia a palheta de cores rosa novamente, né? O Yusuke Urameshi, aqui lutando com um tipo de planta, né? Um monstro planta. Ó, e ele segue o mesmo esquema dos outros, né? O nome em cima, tá vendo? Ó, sem ter alteração nenhuma. Apenas a única alteração do nome, né? Que acaba sendo o logo daqui do volume, né? No caso, volume 11, que se encontra aqui em cima e na capa anterior, na parte de baixo, né? O que nos outros mangás também aconteceu muito isso daí, de ter o número sempre no mesmo lugar, mas a partir do 9 já começa a ter essa diferença, tá vendo? Ó, do mangá número 9, certo? O mangá número 12 já trazia os irmãos Toguro na capa, o Yusuke cá embaixo seus amigos, né? Kuwabara, Kurama, Riei e trazia a Mestra Genkai. A sua palheta de cores é uma palheta laranja. E ele segue o mesmo esquema dos outros mangás aqui, né? Começou a partir do 9. A capa, o nome aqui embaixo, porém desse lado, o nome aqui em cima e o logo, né, do número da capa vem para cá, ao invés de ficar aqui embaixo, certo? Bom, gente, aí deixa eu pegar aqui a próxima parte dos mangás, né? Aqui, o mangá número 13, ele já traz Yu Yu Hakusho numa fonte meio, não sei se dá pra ver aí, um vermelho goiaba, né? Aí traz o Yusuke, Kuwabara, o Kurama e Koema na capa, certo? E o Riei. Esse daqui segue o mesmo esquema dos outros primeiros lá. Ó. Você vê que não muda, não é alterado o nome, né? É a mesma capa na frente e mesma capa atrás. Não é alterado nada. Aqui o volume, deixa eu pegar para vocês, o volume 14, né? Que de Yu Yu Hakusho, ó, ele tá até embalado ainda. A fonte dele já traz um verde, né? Tipo um verde glacial, mais ou menos. E ele segue o esquema do mangá 9, do 10. O nome é diferente da posição da capa e da
capa traseira, né? Da capa frontal e da capa traseira. Bom, e esse daqui ainda tá até com plástico da loja aonde eu comprei aqui o adesivo, tá vendo? Aqui é o sebo Pacobello. Eu adoro esse sebo porque eu compro muitas revistas deles. Ele fica localizado na Oliveira Lima, Santo André. Quando eu vou para São Paulo, para casa de minha tia que mora lá, eu sempre dou uma passadinha nesse sebo. Mas também dá para comprar pela internet, né? Você ganha frete grátis, se eu não me engano, a partir de R$ 80 em compras. Então vale a pena. Material de qualidade, preço barato, assim, eu amo comprar lá com eles, né? Aqui o mangá número 15 já traz uma fonte, né? Tipo um azul turquesa da palheta de cores do logo Yu Yu Hakusho, né? E mesmo esquema da revista número 9. O nome tá aqui embaixo e o Yu Yu Hakusho aqui em cima, né? O número no caso. Já aqui tá os dois aqui embaixo, então ele segue o padrão da revista número 9. A 16, né? Mesmo esquema, aqui em cima e aqui embaixo, né? Muda a posição e ele é numa cor laranja, né? Um vermelho, quer dizer, vermelho não, é laranja a palheta de cores, né? Na capa traz o Sensui, que é o vilão da temporada, aí o Kurama, Kuwabara e Riei, utilizando um estilo de desenho onde praticamente está totalmente colorido, com a arte voltando um pouco para pinturas, né? Muito diferente. A capa número... Também esqueci de mostrar, ó, a da 15, tem o Yu Yu Hakusho, né? Tem o Yusuke. Na 14 é o Sensui e companhia, né? Os demais vilões que vão ajudar ele e o Yusuke furioso, né? Aqui o mangá número 17, que esse ele também traz uma diferença na capa, já que é a mesma capa, tanto na frente quanto atrás, porém, né, ele muda a posição, já que uma capa ela é em sentido vertical e no outro sentido horizontal, certo? É uma logo roxa, no caso a fonte do nome Yu Yu Hakusho é roxa. Aqui temos o mangá, a capa do número 18, trata-se de um verde, mesma capa na frente e atrás, e ela não muda nenhum detalhe na capa, né? Você vê que é a mesma posição, né, tanto na frente quanto atrás. Porém, essa daqui ela traz uma capazinha um pouco diferente, pois lembra muito o estilo de Dragon Ball, das capas de Dragon Ball, do grande e saudoso mestre Akira Toriyama, né? Que é eles montados nessas navezinhas futuristas aí, mas com um design meio caricato, né? Que é muito padrão você encontrar isso nos mangás de Dragon Ball, né? E por fim, o último mangá, né? Yu Yu Hakusho, que como vocês veem, ele traz a fonte numa cor rosa, né? A palheta de cores do logo no nome rosa, e o Yusuke, Kurama, Kuwabara e Riei na capa, sendo que o Yusuke está em destaque, com a mão virada para baixo, fazendo o gesto do revólver, indicando que ele vai aplicar o seu golpe, né? O Leiko Hadouken. Aqui, gente, é a coleção completa dos mangás de Yu Yu Hakusho e espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixe o seu comentário e deem sugestão de vídeo. O que é que vocês gostariam que eu fizesse, que eu posso estar fazendo futuramente, beleza?